Disse-nos aqui que começou como defesa, mas nós sabemos que tens a alcunha de demolidora, muito por culpa dos golos que foste marcando no decorrer da tua carreira. Qual foi o momento que houve esta mudança de defesa para a frente? Quando eu comecei a jogar profissional, né? No meu bairro jogava defesa na baliza, até tinha o apelido de Minha Senhora. E como é que mudou depois para a frente? Quando fomos para profissional. Viram que marcava golos? Não, viam que era muito pequena, não sabiam que eu era boa defesa, então tinham receio de colocar-me a jogar, porque era um campeonato sénior e a gente tinha 14, fazer 15 anos. E atiraram hoje jogar no meu campo, a mãe jogar no meio ala. A fazer os golos. E quando colocaram-me no ataque com a minha irmã gêmea, deu certo. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Jogo da Vida. Eu sou Sidónio Malamba e hoje vamos mergulhar num tema muito poderoso, a resiliência no desporto. Como os atletas lidam com as derrotas? O que fazer quando a frustração bate à porta? Para nos inspirar e ajudar a compreender tudo isso, hoje temos como convidada Irene Gonçalves. Muito obrigado por aceder ao nosso convite, Irene. Obrigado eu pelo convite. E o nome do podcast diz tudo, né? O Jogo da Vida. É claro. Irene, diga-nos, fala um pouco daquilo que foi a sua trajetória no princípio. Aquilo que foram as dificuldades. Sabemos que noutrora o futebol feminino foi muito difícil até chegar até ao momento que estamos hoje, né? Então queria ouvir da tua pessoa, assim mesmo, em direto, não é? Quais são as dificuldades que teve naquela altura? Quando comecei, eu não sabia que existia futebol feminino em Angola, que havia muitas mulheres que praticavam futebol feminino. Eu jogava no bairro com os rapazes. E aos 14 anos é que eu descobri que existia campeonatos, havia até 2 divisões. E eu comecei a jogar na 2ª divisão. E os teus pais nessa altura? Qual era a reação deles? Eu venho de uma família desportista. Okay. Então, cresci a assistir as minhas irmãs que jogavam o handebol e o basquetebol. Então, o desporto na minha família sempre foi bem-vindo. Né? Então, sempre teve o apoio familiar? Sempre. Aí era estranho quem não praticava desporto da família, então o normal era a prática desportiva. E tendo o handebol e o basquete, ninguém ficou surpreso por verem nós a jogar futebol. Digo sempre nós, porque sou gêmea, né? A minha gêmea, então começamos a jogar futebol, que era diferente daquilo que as minhas irmãs praticavam e que realmente as pessoas conheciam como desporto feminino. Mas não tive assim muita dificuldade porque no seu familiar sempre houve apoio para quem praticasse desporto. A Irene é gêmea, a sua irmã gêmea também jogava, não? Jogava. Tinha muita habilidade, tinha muito mais técnica em relação a mim. Eu era uma jogadora mais polivalente, que eu começava a jogar na defesa. Eu jogava na baliza, no bairro. Quando fomos jogar profissional, eu lembro que eu ficava muito no banco. Então ficavam com receio, porque o futebol feminino na altura era unificado. Tínhamos 14 para fazer 15, jogávamos no campeonato sénior. Então, sendo defesa, o estador tinha medo de colocar-me na defesa. Então, a minha irmã, como era atacante, tinha muitas habilidades, tinha mais oportunidade de jogar. Okay. Então, eu ficava triste, né? Para treinar, e sendo gêmea, só ele que entra ou não. É verdade. Até que o treinador também olhou para mim e decidiu lançar-me. Qualquer posição, menos na defesa, onde eu gostava de jogar, onde eu cresci, né, a jogar. Começou em que clube? Na Mabo Futebol Clube. Mabo Futebol Clube, treinava aí no campo de São Domingo. Okay. Vivo na Vila Lista, o clube que estava próximo de casa. Jogava na 2ª divisão e tinha o sonho de ganhar o campeonato da 2ª divisão para atingir a 1ª divisão. Okay. Nós encontramos já o campeonato no meio, ficamos em 2º lugar. A Mabo não conseguiu apurar-se para a 1ª divisão, mas no ano seguinte nós já fizemos parte de todo o projeto, de toda a temporada, e conseguimos realmente esse feito de jogar. Mas aí, quando também o treinador acertou, colocou como dupla com a minha irmã gêmea e deu certo. Conseguimos levar a Malba ao título e eu estou sonhando a participar na 1ª divisão. Diga-nos,
Quando teve a tua primeira derrota, não é? O que é que sentiu naquela altura? O que é que fez para dar a volta por cima? Bem, as derrotas a gente foi conhecendo muito mais quando nos apuramos para a primeira divisão. Eram muitas goleadas. Nossa equipe era aquela que lutava para não perder por muitos golos. Por 10, mas O que é que passava na tua mente, na tua cabeça naquela altura que perdia? Levavam essas goleadas? Não, como era muito nova, 15 anos de idade, então a gente só queria jogar. Então levávamos na desportiva. O objetivo era que no próximo jogo tentar perder por menos golos. Então a gente sabia que era difícil vencer aquelas equipas de nome potenciais, onde teve as melhores jogadoras da Angola, que a gente ouvia muitos nomes sonantes, Guigui, Dixon, Nadi. Só de estar naquele mesmo campeonato já nos sentíamos felizes. Eu estava feliz por estar a participar do mesmo campeonato que elas, né? E aos poucos a gente ia treinando, que é para diminuir, e quando fomos equilibrando um pouquinho o jogo, sentimos que estamos a fazer bem o nosso trabalho, tudo de forma paulatina, até chegar a vez de a gente poder nos impor também no futebol feminino. Nessa altura a Irene deixava de estudar para ir jogar, ou como é que fazia? Conciliava duas coisas? Como é que naquela altura digo isso porque os encarregados de educação eram muito exigentes, né? E o futebol naquela altura era visto se calhar como alguém que não tinha mais nada que fazer, não é? Daí a pergunta, conciliava, como é que fazia? Sempre conciliei, né? Era algo já que na nossa família sempre foi nosso foco. A gente cresceu sem um pai, só vendo a nossa mãe batalhando, e nós queríamos também ajudar ela também com as despesas de casa. Minhas irmãs já conseguiam através do desporto, do handebol e do basquete, mas o futebol feminino não tinha, não se recebia nada, né? A gente sabia que mesmo jogando sênior não era remunerado. Então a gente sempre, eu e a minha irmã gêmea, sempre estudamos e tentamos sempre conciliar. Eu treinei muitas vezes sozinha, até na seleção nacional, por causa da questão escolar, para poder conciliar. Eu lembro que eu ia treinar às 6 da manhã, muitas das vezes o treinador saía de casa para dar treino às 6 da manhã, o grupo tinha que treinar às 9 e eu tinha que estar já dentro da escola. Na seleção a mesma coisa também. Eu tive que ficar várias vezes e a equipa avançar e poder fazer as provas, treinar sozinha. Então treinei muito, muito sozinha. Não foi fácil, mas tinha que conciliar tanto a escola, que era também uma das minhas prioridades. Eu sempre gostei do ambiente escolar. Eu não estudava por obrigação, não porque a minha mãe, as tias, as irmãs mais velhas iam ficar chateadas, porque eu gostava também do ambiente escolar, gostava de aprender, e aquilo também ajudava dentro das quatro linhas. E assim como também a questão do treino ajudava-me também à disposição na escola, a aprender a matéria, estar sempre bem disposta para poder fazer as provas. Então um sempre ajudou o outro, então foi fácil. Vê-se que no seio familiar teve sempre apoio, uma vez que a maior parte eram desportistas, mas na rua, na escola não tinha muito bullying hoje, como se diz na gíria, uma vez que, como já disse atrás também naquela altura, as meninas jogar futebol, enfim, havia sempre, um certo tabu. Não sentia esse bullying? Sentíamos sempre. Diziam sempre que o lugar da mulher lavar a louça, né? E eu lembro sempre que a gente jogasse então pelas seleções, então pediam para a gente abandonar a carreira, porque nosso lugar é lavar a louça, lugar de mulher, não estar aí a jogar. Inventavam sempre, né, alguns adjetivos, que a gente tem alguma relação com os treinadores, com os dirigentes, então... Como é que aprendeu a lidar com tudo isso? Por conta própria? Teve apoio de algum psicólogo? Como é que diz-nos? Eu felizmente eu sempre tive uma mentalidade muito forte, então sempre consegui lidar bem com certas adversidades da vida, desde o treinamento para conseguir conciliar o estudo e a escola, para poder me adaptar de posição, entender que nessa posição não vou ter chance de jogar, tive que mudar de posição e passar a gostar de jogar como atacante, tive que aprender, me reinventar, e então era a gente mostrar que sabe jogar, que tem talento. Quando chegasse, realmente são os homens que discriminavam, né? Vem uma mulher jogar, pensam logo que não sabe jogar, então quando
quando tu demonstra que sabes jogar, que tens talento, aí vais conseguir realmente que o outro já não consiga tirar certas palavras que atirava anteriormente, da discriminação. Então, não, dava vontade de trabalhar mais e mais e mostrar o nosso valor. Então é assim que eu sempre encarei na vida, é fazer sempre o melhor, o meu trabalho, que o outro vai poder também rever e poder mudar a sua opinião. Disse-nos aqui que começou como defesa, mas nós sabemos que tens a alcunha de demolidora. Muito por culpa dos golos que foste marcando no decorrer da tua carreira. Qual foi o momento que houve esta mudança de defesa para frente? Não. Quando eu comecei a jogar profissional, né? No meu bairro jogava defesa na baliza, até tinha o apelido de Minha Senhora. Okay. Inclusive o Maurito, o Maumó, que jogou na seleção, foi meu vizinho. Jogávamos sempre a equipas masculinas, mas que a equipa do meu bairro tinha 2 meninas, eu e a minha irmã gêmea, e sempre jogávamos com os rapazes. Quer dizer, você jogava já contra os rapazes, jogávamos contra os rapazes. Havia campeonatos naquele tempo, no seio dele, havia campeonatos e... E fazias golos no seio deles? A minha irmã fazia muitos gols, eu era defesa, não deixava ninguém passar. Então o apelido era Minha Senhora, era muitos carrinhos. Ou quando ia para a baliza, o Maurito já tinha remate desde pequeno, que já chutava muito. E eu defendia o remate do Maurito e outros jogadores nossos vizinhos. Sem receio. Sem receio nenhum, atirava-me aos lances, tanto que o nosso vizinho era relegado ao banco para eu defender. E como é que mudou depois para a frente? Quando fomos para a profissional, eu não tinha... Viram que marcava golos? Não, viam que era muito pequena, eles não sabiam que eu era boa defesa, então tinham receio de colocar-me a jogar, porque era um campeonato sénior e a gente tinha 14, fazer 15 anos, então ficavam com medo de colocar-me a defesa. E atiraram hoje jogar no meu campo, a mãe jogar no médio ala. Fazer os golos. E quando colocaram-me no ataque com a minha irmã gêmea, deu certo. E a minha irmã gêmea, como era muito habilidosa, fintava muito, era muita técnica e marcava, eu pedi para ela ensinar-me todos os toques de avançada. E ela ensinava. Colocávamos o meu sobrinho no meio, ela fazia uma finta, eu imitava. E depois comecei a assistir muitos jogos dos atacantes que existia a nível mundial, Ronaldo Fenômeno, Oliver Biorov. E aqui em Angola eu assistia muito Sidónio Malamba, Esfinta, Aquá. Então tudo que era atacante, tanto aqui angolano, eu assistia muito e tentava, e imitava dentro do nosso quintal, brincando com meus sobrinhos. E fui aí me moldando no ataque e passei a gostar e esqueci que algum dia fui defesa. Ao ponto de te apelidarem como a Demolidora. Segundo a alcunha, devias fazer muitos gols, claro. Sim. E o nome Demolidora veio depois daquele grande feito no Campeonato Nacional 2008, quando marco 22 gols numa só partida. 22 golos num só jogo. Num só jogo. Então os jornais é que apelidaram esse nome para poder... veio da imprensa. Falar da imprensa. E daí ficou simplesmente Demolidora. Irene Gonçalves marca 22 gols. E aí o pessoal todo passou a chamar-me Demolidora. E eu tinha que fazer jus ao nome e marcar. A marcar os gols todos. Sabemos que a Irene Gonçalves nesse momento é a melhor marcadora da Seleção Nacional de todos os tempos, né? Tem o recorde ou não? Em termos de campeonatos, sim, tem um recorde de gols. Em termos de seleção nacional, a Guigui, dito que é a nossa melhor marcadora, nossa internacional, nossa craque, e depois estou aí eu, não é? A gente não tinha tantos jogos assim a nível de seleções. Eu acho que esse foi uma da nossa maior dificuldade. Sim, nós tínhamos um excelente grupo, um plantel muito forte da baliza ao ataque, mas não tivemos muitas oportunidades de participações em apuramentos ao CAN, mundiais, africanos. Participaste em quantos campeonatos africanos? Nós tivemos um campeonato africano em 2002 na Nigéria. Eu fiz parte da minha estreia na seleção nacional, foi jogar a última eliminatória de acesso ao CAN, que era contra o Congo Democrático. O treinador era o professor Miller Gomes e a seleção fez o primeiro jogo com o Congo no Lubango e a Nadi, que fazia a dupla com a Guigui, levou o vermelho. Então o treinador estava à procura de uma outra atacante para poder cobrir a Nadi, porque... E lançaram-te as férias. E disseram, lá vai na Mabo, tem mais gêmeas, vais encontrar o que procuras. E aí convocou-nos e eu
tive mais treino em relação à minha irmã gêmea por causa da escola, então eu que tive a oportunidade e consegui agarrar e fomos a esse jogo, marquei o último penalti de Que acesso. deu acesso. Não, se eu falhasse aquele penalti, Angola estava eliminado. Eu bati o quinto penalti, o Congo marcou. Se eu falhasse, Angola estaria eliminado. Eu marquei e depois fomos no desempates, que a Fatia fez o último penalti e fomos ao CAN. E o CAN joguei titular e marquei o primeiro gol da seleção no campeonato africano. Ok, boas. A nível nacional, quantos campeonatos ganhaste? Quatro campeonatos. Os 4 que existiam, nacionais, que nós participamos. Depois houve uma paragem, né? Sim, a gente venceu pelo Progresso, que era uma equipa muito forte, vencemos todos os campeonatos que foram realizados na altura nacionais. Fui 2 vezes eleita, né, desses 4 campeonatos, a melhor jogadora, a melhor marcadora. E depois houve essa paragem, que o último foi em 2008, quando onde marco 22 gols. Eu queria bater o meu próprio recorde no seguinte, mas não teve mais outra oportunidade. Não teve mais competição nacional. Mas graças a Deus agora já agora também com o toque da Irene, né? Uma vez que nas vestes de vice-presidente da federação para a área do futebol feminino já conseguiu dar este arranque então para que retomasse a atividade no Campeonato Nacional de Futebol Feminino. Portanto, está de parabéns, né? Logo neste princípio. Dizer também e enaltecê-la que sempre teve essa conciliação, né, da parte académica com a parte desportiva, e bem-aja nisto. A Irene Gonçalves é licenciada em Gestão de Empresas. Gestão de Empresa. Lecionou também na Universidade Lusíadas. Eu dei aulas de contabilidade durante 7 anos e comecei o meu trabalho como dirigente esportiva na Lusíada, dirigindo o desporto universitário. A convite do professor Rui Mingas, por ter estudado lá, ter sido boa aluna, apresentaram-me a ele e precisavam de alguém para gerir o desporto na universidade, e como fui muito boa aluna na contabilidade, também convidaram para poder lecionar. Então foi uma experiência muito, muito boa, muito incrível. Estamos perante a um ícone do desporto nacional e em particular do futebol. Para além disso, a Irene Gonçalves também foi eleita diva do desporto, não é? Se não estou em erro. Fala-nos disso, Irene. Bem, em 2008 eu viro a Demolidora, não é? E em 2010 sou eleita diva do desporto. Foi uma grata surpresa, porque a gente sempre pensou que o futebol feminino não tinha muita visibilidade, que os angolanos não conhecem, não acompanham, que o nosso esforço era em vão. E o prêmio Diva Angola é um prêmio que o público é que vota. E eu estava a concorrer com atletas do handebol que tinham acabado de ganhar o 10º título africano, com Odete Tavares, estava a concorrer com atletas do atletismo que tinham apurado para os Jogos Olímpicos, atletas do basquetebol que ganharam o campeonato africano, e eu achei que não terias hipótese. Não, já foi uma grata surpresa estar aí entre as nomeadas, mas mesmo assim, pensando que não tinha muitas hipóteses, voto popular, eu fiz o meu papel, a campanha, não é? Fiz a minha campanha, lutar pelo prêmio, e venci o prêmio. Foi uma grata surpresa o povo angolano votar em mim, quer dizer que acompanharam o trabalho que vinha fazendo na seleção nacional, o esforço todo foi valorizado. Então é um prêmio que eu guardo com muito carinho, porque é dado pelo povo. Tudo que é dado pelo povo, a voz do povo. Viste ali, de facto, todo o reconhecimento, afinal, do público, do povo em geral, que afinal tinham os olhos postos no futebol feminino também. Sim, surpreendentemente. Eu acho realmente foi uma surpresa muito, muito agradável, e as pessoas que conheciam na rua, quer dizer que realmente acompanhavam, não é? A gente vai fazer a nossa parte, que do outro lado tem sempre alguém a ver, e no momento certo vamos ser valorizados. E durante aí a tua trajetória desportiva, como é que trabalhavas o teu emocional quando, enfim, tivesses uma derrota, um resultado menos bom? Como é que davas esse volte-face? Eu tenho dito que eu sou uma desportista mesmo raiz, então sempre tive entendimento que no desporto nós temos vários resultados, e aceitar. Eu ficava triste se eu não jogar, se eu não entrar em campo, aí eu fico triste. Agora,
A partir do momento que eu entro em campo, dou o meu melhor e não consegui vencer, quer dizer que o mérito também é da outra equipa, que trabalhou também para poder vencer. Então, sempre lidei bem com esse tipo de situações, mas é claro, dói, né? Eu gosto de ganhar, vencer. Só que nem o Cristiano Ronaldo, eu gosto de vencer, mas sei aceitar também os momentos, o momento do outro. Acreditas que é possível vencer mais quando, na verdade, aprende-se a perder? Sim, eu acho que a minha transição da MAB, uma equipa pequena para o progresso, porque eu acho que fez diferença total. Que eu sofria muitas derrotas na MAB, muitas goleadas, e era trabalhar para não perder por muitos golos. E fomos conseguindo isso. Quando vou para o progresso, que é uma equipa que só tinha que ganhar, vencer tudo que disputava. Era uma equipa muito forte, era uma espécie da seleção da Angola e seleção do Congo. E tens lugar para jogar no progresso e manter-se no teu lugar, tens que treinar bem todos os dias. Então eu tive esse desafio no progresso e sempre fui bem recebida, e sempre joguei titular e aproveitei bem a oportunidade que me deram e treinava. Mesmo como eu disse, treinava muitas vezes sozinha, devido à escola, eu de noite ou às 6 da manhã, que é para estar naquele ritmo que as minhas colegas. E quando eu chegasse no campo, no jogo, eu resolvia os principais jogos sempre apareci, os jogos decisivos, derby, sempre marquei de assistência. Tens que ser bastante disciplinada, né? Uma vez que conciliavas as duas coisas, a parte acadêmica com a desportiva, tinhas que seguir uma disciplina muito rígida. Muito rígida, né? E eu tenho dito, eu fui boa aluna por 2 motivos, né? Porque eu me formei por causa dos clubes por onde eu passei. Que a minha família não tinha dinheiro para poder suportar nossos estudos. Eu, para fazer o ensino médio, foi a Mabo quem custeou tudo. Então eu tinha que jogar bem, que é para realmente animar o presidente do clube a continuar a investir em mim. E tinha que tirar boas notas para ele também sentir-se orgulhoso de que realmente o dia estava sendo bem gasto comigo e eu estava a prestar atenção na escola. E quando eu vou para o Progresso assumiu o pagamento da universidade. Pagou todas as propinas da faculdade. Então esse era o meu contrato com os clubes. Okay. Eu disse, não, eu quero estudar. Era material escolar, o clube que dava as propinas, poder matricular. Então eu tinha que fazer bem o meu trabalho dentro das 4 linhas e também fora das 4 linhas. Então isso também me motivou bastante até a ser boa aluna e ser boa atleta. Na verdade, essa disciplina moldou de facto a tua resiliência toda. Sim. E o desporto faz isso conosco, ajuda. Acho que todo desportista tem que aprender a ser resiliente para poder chegar no topo. Não existe sucesso sem passar por alguma dificuldade. Não existe vitória sem derrotas. Não existe. Então, a superação faz parte de todo desportista que realmente chega ao topo. Qual é o conselho que darias assim a uma atleta, não é? Uma nova atleta que acabou de perder uma final, um grande jogo, não teve bem no jogo em si e acabaram por perder um grande jogo, uma grande final? Não desistir, acreditar sempre no seu potencial, no potencial da equipa. As derrotas fazem parte da vida de um desportista, mas a superação não é para todos. Então, superar-se, entender que tem que trabalhar mais para poder realmente conquistar o título que perdeu ou a vitória que perdeu. Então acho que é resistir, ser resiliente e superar-se a cada dia. Superar-se a cada dia e supera-se com disciplina e foco. Tem que ter muito foco, tem que ter disciplina e tem que trabalhar realmente arduamente para conquistar as vitórias e os títulos. Hoje, nas vestes de vice-presidente da Federação Angolana de Futebol Feminino, qual é o maior desafio que tens? É realmente de mudar o paradigma do futebol feminino. Felizmente, desde que terminei a minha carreira muito prematuramente, esse foi o momento mais difícil que eu passei. A decisão de ter que abandonar a carreira, ainda no auge, não é? Porque não havia campeonatos femininos e eu decidi ser dirigente para poder levantar a modalidade. Então já trabalho há mais de 15 anos com o futebol feminino, para resgatar o futebol feminino, e agora, estando na federação, tem uma voz maior, tem uma oportunidade ímpar de realmente mudar o paradigma. O meu desafio é fazermos
conseguir termos uma espécie de gira-bola feminino, assim como tem no masculino, e poder termos a seleção nacional de volta a um campeonato africano, que conquiste coisas que a minha geração não conquistou, por falta de oportunidades. Então, é dar a oportunidade dessa geração de conquistar aquilo que a gente não conquistou, que é poder chegar aos Jogos Olímpicos e ao Mundial e ganhar um campeonato africano. Então, como vice-presidente, é isso que eu almejo e vou trabalhar bastante para que essa geração consiga tudo aquilo que a nossa geração não conseguiu. Irene, e na verdade qual é o conselho que deixarias aos atletas que estão hoje a surgir, a despontar, no que diz respeito a conciliar a parte académica com a desportiva? É um fator preponderante para o sucesso do atleta. O estudo faz parte, então é tentar conciliar ao máximo. Nós temos exemplo de grandes esportistas em várias modalidades que conseguiram ser bons atletas e também bons estudantes. Lembras-te de alguém? Lembro, a gente fez até um livro, Escola vezes Esporte, e vemos aí o testemunho de vários. Temos a própria Palmira Barbosa, a própria Ana Paula Sacramento Neto, Carlos Almeida, tivemos também o teu depoimento, Sidônio Malamba, e outros atletas que não fizeram a faculdade, mas fizeram outras formações, como o Carlos Alonso Cali, o Aquaf também, que é formado em psicologia. Então temos muito bons exemplos de atletas que conseguiram conciliar, e aqueles que não conciliaram, mas continuaram a fazer alguns cursos e depois, quando terminaram, foram fazer a sua formação. Então é importante realmente o atleta estudar, fazer esse processo, conciliar. Acho que nesse tempo é muito mais fácil a relação nossa. Com certeza. Com as tecnologias. Hoje você não está numa sala de aula, alguém pode mandar matéria, tem a internet para poder pesquisar, tem tudo, tens o YouTube, tens o Google. Então hoje não há motivo para os atletas não conseguirem conciliar, várias formas de conseguir conciliar. Então é não desistir, persistir e conseguir realmente esse feito. Uau, conversar contigo, quer dizer, a conversa é muito simples e poderíamos estar aqui 1 hora, 2 horas a falar, que os temas não esgotar-se-iam, mas tudo que é bom, como nós sabemos, acaba rápido. Foi um prazer enorme ter-te aqui nos nossos estúdios. Esperamos que regresses em breve. Hoje, na verdade, aprendemos que a resiliência não é apenas uma palavra bonita, é mais uma prática diária. Cada queda pode ser o início de uma subida mais forte, mais consciente, mais determinada. Agradecemos imenso a nossa convidada pela partilha honesta e muito inspiradora. Obrigado, eu espero voltar mais vezes aqui no Jogo da Vida. Espero o convite nos próximos momentos, e estarei sempre disponível aqui para poder partilhar conhecimento e as minhas histórias e minhas vivências. Obrigado, Irene. E a você, caro promissor, que nos ouve, tome nota. Não é a vitória que define um campeão, mas sim a forma como se levanta depois da queda. Continua a acompanhar os próximos episódios, deixa-nos a sua opinião nas redes sociais e muito obrigado por mergulhar nesta viagem no Jogo da Vida.